Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Revista TST, o programa do Tribunal da Justiça Social. Veja os destaques da edição de hoje. Santa Catarina vai ter de entregar coletes balísticos a agentes penitenciários do estado. Operador mecânico obtém rescisão indireta devido ao descumprimento de obrigações trabalhistas. O empregado recebia adicional de insalubridade em percentual inferior ao devido e não contava com equipamento de proteção individual adequado. Mineradora não pode afastar controle de jornada apenas para empregados com nível superior. O Revista TST está no ar. Um aposentado da Petrobras vai poder incluir o filho de 28 anos com distúrbio psiquiátrico grave em plano de saúde. A decisão da Seção 2 de Dissídios Individuais do TST levou em conta o princípio da dignidade da pessoa humana. E quem tem os detalhes desse caso pra gente, Luana, é a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha. Olá, Anderson e Luana. O aposentado alegou que foi designado pela Justiça para cuidar do filho que necessitava de tratamento constante. Afirmou ainda que não tinha condições de custear o tratamento. Após ter o pedido de inclusão no plano negado administrativamente, ele entrou com ação na Justiça do Trabalho. Em primeiro e segundo graus, o pedido foi aceito. O caso chegou ao TST. A Petrobras reiterou as alegações de descumprimento do regulamento do plano de saúde da empresa. Isso porque a incapacidade do filho do aposentado só foi reconhecida após os 21 anos. Segundo a empresa, a decisão teria criado uma obrigação não prevista. O relator na Seção 2 de Dissídios Individuais foi o ministro Douglas Alencar. Ele explicou que a possibilidade de aceitação de uma ação rescisória fundamentada em violação de norma jurídica exige que a matéria tenha sido discutida de forma explícita na decisão que se pretende anular. Entretanto, segundo o relator, a condenação questionada não tratou das normas que a empresa alegou terem sido violadas. A decisão foi baseada no princípio da dignidade da pessoa humana e na prevalência do valor social do trabalho. Por isso, votou pela rejeição do recurso. Os demais integrantes da Seção 2 de Dissídios Individuais seguiram o entendimento do relator de forma unânime. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samantha. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Samantha. Bom trabalho para você. E no próximo bloco, operador mecânico obtém rescisão indireta devido ao descumprimento de obrigações trabalhistas. A gente volta já. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. A mineradora Vale vai ter de pagar pensão vitalícia a um maquinista que ficou incapacitado para a função depois de vários acidentes de trem ocorridos no trecho em que ele operava. A decisão é da 7ª turma e quem traz os detalhes para a gente sobre esse caso é o repórter Rossini Gomes. O Rossini, que foi levado em consideração pelo colegiado. Oi, Luana. Oi, Anderson. Olha só, para o colegiado, o fato de o maquinista poder exercer outra atividade compatível com o quadro de saúde não tira a obrigação da empresa de indenizá-lo pelos danos psicológicos sofridos. Esse trabalhador foi contratado pela Vale em 1984 e conduzia trens de carga na estrada de ferro Vitória Minas, sozinho, sem ajudantes. Segundo o profissional, a linha corta áreas habitadas e isso era motivo de vários acidentes. A pior situação, de acordo com ele, ocorreu em 2004, quando a locomotiva que conduzia atropelou e matou um ciclista que andava na beira da linha do trem. Depois do acidente, o homem disse ter entrado em depressão profunda e que acabou afastado do trabalho por mais de 5 anos, devido a um quadro de estresse pós-traumático. O maquinista foi dispensado em 2014, mas conseguiu a reintegração ao emprego 2 anos depois, por decisão judicial, e foi remanejado de função. Em uma segunda ação na Justiça Trabalhista, ele pediu indenização por danos materiais e pensão vitalícia.
O pedido não foi aceito pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo. Para o TRT, não há dano material enquanto o trabalhador estiver realocado na empresa em função compatível com as próprias limitações e com o mesmo salário de antes. O caso chegou ao TST. O relator na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, teve entendimento diferente. O ministro considerou que acidente de trabalho ou doença ocupacional dá direito à indenização por danos materiais em decorrência da diminuição da capacidade laboral. E a reparação, nesse caso, deve ser proporcional à perda. Segundo o ministro Evandro Valadão, ainda que possa desempenhar atividades diferentes das anteriores, o maquinista ficou totalmente incapaz de exercer a profissão. Portanto, tem direito à pensão integral. Todos os ministros da 7ª turma acompanharam o voto do relator. A Vale entrou com embargos de declaração. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Rossini. Muito obrigada, Rossini. Até a próxima. Dando continuidade ao nosso giro, a 3ª turma manteve decisão que condenou o estado de Santa Catarina a fornecer coletes à prova de balas a todos os agentes penitenciários do estado, sejam temporários ou efetivos. Para os ministros, a Justiça Trabalhista tem competência para atuar no caso por se tratar de uma questão de saúde e segurança dos trabalhadores. A situação dos agentes contratados em regime temporário foi denunciada pela Defensoria Pública de Santa Catarina. De acordo com os defensores, os trabalhadores estavam executando as funções dentro das penitenciárias sem coletes à prova de balas. O Ministério Público do Trabalho, então, ajuizou uma ação civil pública contra o governo do estado. O MPT pediu que os coletes fossem fornecidos tanto para os trabalhadores temporários quanto para os efetivos. Em defesa, o Estado argumentou que os coletes à prova de balas eram utilizados apenas em atividades externas, porque na área interna das unidades prisionais poderiam ser tomados pelos presos em eventual confronto. O governo estadual também sustentou que a Justiça do Trabalho seria incompetente para julgar demandas de servidores temporários. Além disso, alegou que o pedido do MPT não estava fundamentado em lei específica ou norma regulamentadora sobre o tema. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, acolheu os argumentos do MPT. O regional identificou o tratamento discriminatório entre agentes efetivos e temporários, que tinham as mesmas atribuições e corriam os mesmos riscos. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, teve o mesmo entendimento. O ministro explicou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações que tratem da saúde e da segurança dos trabalhadores. Para o relator, isso inclui processos que tenham por objetivo obrigar a administração pública a cumprir essas normas, mesmo em relações submetidas ao regime estatutário. Por unanimidade, a 3ª turma do TST condenou o estado de Santa Catarina a fornecer os coletes à prova de balas a todos os agentes penitenciários, temporários ou efetivos, no prazo de 90 dias. Um geólogo de Mato Grosso do Sul entrou com ação trabalhista contra uma mineradora, alegando nunca ter recebido horas extras. O direito ao pagamento pela jornada extraordinária foi confirmado pela 6ª turma. E quem tem mais detalhes desse caso para a gente, acompanhou o julgamento, é a repórter Larice de Paula. Oi, Larice. Oi, Anderson e Luana. Conforme o processo, o geólogo trabalhou por 4 anos na empresa de mineração. Ao ser dispensado, ele alegou ter ultrapassado a jornada diária diversas vezes e que nunca recebeu horas extras. Por isso, pediu na Justiça Trabalhista o pagamento de 45 minutos a mais por dia trabalhado. Em defesa, a empresa explicou que um acordo coletivo de trabalho firmado com o Sindicato dos Empregados da
da categoria, dispensou a necessidade do controle de ponto para os cargos de nível superior, o que impediria a comprovação das horas alegadas. Além disso, a mineradora alegou que o profissional foi orientado sobre a duração do expediente e da proibição de ultrapassar o limite de horário. Caso fizesse, deveria compensar posteriormente. Os argumentos da empregadora, no entanto, não foram aceitos nem em primeiro nem em segundo graus. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Mato Grosso do Sul, a empresa só estaria dispensada de registrar o horário trabalhado se o cargo fosse de confiança. Da decisão, a mineradora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na sexta turma foi o desembargador convocado José Pedro de Camargo. No voto, o magistrado afirmou que uma norma coletiva não pode enfraquecer preceitos básicos e ignorar direito fundamental trabalhista de limitação e controle de jornada. O relator destacou ainda a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que excluiu os direitos absolutamente indisponíveis da possibilidade de limitação ou afastamento por meio de norma coletiva. O voto foi acompanhado por unanimidade. A empresa entrou com recurso extraordinário. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Larissa. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E um operador mecânico conseguiu obter a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque recebia da empresa adicional de insalubridade menor do que o previsto em lei. O pagamento de horas extras também não era feito corretamente e havia ilegalidades no fornecimento de equipamentos de proteção individual. O empregado trabalhava como operador mecânico de bomba injetora em uma oficina de Osasco, em São Paulo. No processo, o profissional relatou que lavava peças com óleo diesel e não recebia equipamentos de proteção individual adequados. Além disso, conforme a perícia, trabalhava exposto a agentes químicos insalubres em grau máximo. Só que a empresa pagava adicional de insalubridade em grau médio. Por isso, o operador pediu a rescisão indireta do contrato de trabalho e ainda solicitou o pagamento de horas extras não pagas. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, porém, entendeu que a ruptura contratual ocorreu por iniciativa do empregado. Para o TRT, o pagamento parcial do adicional de insalubridade e o fornecimento irregular de EPIs não seriam suficientes para rescisão indireta. Conforme entendimento do regional, o trabalho em ambiente insalubre, em regra, é lícito e só geraria o direito ao adicional em grau máximo, o que foi reconhecido na sentença. A mesma conclusão valeria para horas extras. O caso chegou ao TST. O relator do recurso do trabalhador na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, destacou que o próprio TRT registrou diversas irregularidades contratuais. Segundo o ministro, a jurisprudência consolidada na Corte Superior Trabalhista considera que o não pagamento de horas extras é suficiente para justificar a rescisão indireta. E, no caso, ainda havia outras irregularidades que fundamentam a justa causa do empregador. A decisão foi unânime. A empresa entrou com embargos. Vamos fazer uma pausa rápida e logo mais, capacitismo e acessibilidade são assuntos de seleção de artigos da biblioteca do TST. A gente volta já. O tema do mês da biblioteca Adélio Maranhão do TST é o seguinte: capacitismo e acessibilidade. Pelo QR Code na tela, você acessa o material. O conteúdo aborda assuntos como o trabalho como fonte de promoção da dignidade humana da pessoa com deficiência e o direito fundamental à adaptação razoável. Também há uma análise das cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E continuando nesse assunto, veja outros destaques da Justiça do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou a política de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência na Justiça do Trabalho. O normativo estabelece princípios, diretrizes e ações que devem ser adotados pelos tribunais trabalhistas.
A Assessoria de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão do TST foi eleita para coordenar o Comitê Gestor da Rede de Acessibilidade na Administração Pública no biênio 2024-2026. A rede é formada por 13 instituições públicas signatárias de um acordo de cooperação técnica. O acordo tem o objetivo de propor iniciativas para mobilizar o governo no sentido de garantir a cidadania e a inclusão social das pessoas com deficiência. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos realizou uma série de audiências de conciliação em processos envolvendo pessoas com deficiência. As iniciativas estão relacionadas à Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E vamos agora conversar com a editora da Rádio TST, Lia Mara Mendes. Oi, Lia, conta pra gente o que você destaca aí para as próximas edições do programa Trabalho e Justiça. Oi, Anderson. Oi, Luana. Nas edições do Trabalho e Justiça da próxima semana, teremos várias reportagens e quadros. No Quero Post, a pergunta enviada por um ouvinte é: fui afastado pelo INSS por motivo de doença. Quando retornar ao trabalho, terei direito ao aumento salarial e benefícios concedidos aos demais empregados? Um juiz do trabalho vai esclarecer essa dúvida. Também haverá entrevista. O tema é pagamento de salário. Vamos saber se a legislação permite o parcelamento do valor, se a empresa pode exigir a abertura de conta em determinado banco para recebimento do salário e o que fazer em caso de erro ou atraso no pagamento. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Justiça. Todos os áudios do programa estão disponíveis no site do TST e no Spotify. Para ouvir, é só acessar o QR Code que aparece aí na tela. Anderson, Luana, volto com vocês aí no estúdio da TV. Tá certo, Lia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista TST. Obrigado, Lia Mara. Até a próxima. E fique agora com mais destaques da semana. O ministro Lélio Bentes Corrêa conduziu a última sessão do Tribunal Pleno como presidente do TST. A gestão dele à frente da Corte termina em 10 de outubro, com a posse de nova direção para o biênio 2024-2026. A Justiça do Trabalho realizou mais uma edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. De acordo com o levantamento parcial do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a movimentação este ano foi de mais de 4 bilhões de reais. O esforço nacional priorizou julgamentos de processos com mais de 10 anos de tramitação na fase de execução. Um acordo de cooperação entre o TST, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União resultou em quase 10 mil desistências de recursos em processos trabalhistas. A parceria foi firmada no ano passado para reduzir o volume de processos que tratam da responsabilidade subsidiária de entes públicos. Ao todo, 10.665 casos foram analisados, com desistência de recursos em mais de 89% deles. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST celebrou acordo que vai beneficiar 703 trabalhadores do setor de mineração em Araxá, Minas Gerais. A conciliação põe fim a um processo iniciado em 2016 pelo Sindicato dos Trabalhadores da categoria contra 2 mineradoras da região. O portal do TST passou a emitir certidões eletrônicas de exercício da advocacia e de andamento processual de forma automática e gratuita. Para usar o serviço, basta clicar no portal da advocacia, no item Certidões. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!